Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A gente começa com um momento do dia mais perigoso para um caminhoneiro. É quando amanhece. É nesse horário que criminosos estão atacando, logo depois que os veículos são carregados. De janeiro até o mês de julho, foram mais de 2.400 roubos de carga em São Paulo. Em 80% dos casos, os motoristas foram sequestrados. Um assalto à luz do dia mudou a vida do Bruno. Armados, criminosos levaram a carga, o veículo e os pertences do caminhoneiro. Pegou carteira, celular, pediu a chave do veículo, levou. Aí o veículo foi recuperado depois de umas horas pela polícia, mas a carga, minha mochila que estava dentro, também não achou mais nada. Ele passou a transportar cargas de menor valor. Ainda assim, voltou a ser abordado. Parelhou uma van atrás de mim, um motoqueiro do lado e perguntou o que eu estava levando. Aí eu falei para ele que eu estava levando, que era panificação. E ele falou, se eu parar e ver que tem outra coisa, também eu vou te matar. A carga não interessou e o caminhoneiro foi liberado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, entre janeiro e julho, foram registrados mais de 2.400 roubos e furtos de carga no estado de São Paulo. Média de 11 casos por dia. Alimentos lideram a lista das cargas mais roubadas. Apenas 10% dos produtos são recuperados. Os roubos de carga ainda geram um prejuízo enorme. Os gastos com segurança, que podem chegar a 40% do frete, são repassados ao consumidor e impactam diretamente no preço dos produtos no supermercado e de outros setores. A maior parte das ocorrências é na capital, metade pela manhã, quando os caminhões estão carregados. Um raio de 100 quilômetros da capital são os principais corredores de chegada ou saída de São Paulo, onde tem o maior fluxo, o maior predominância de cargas, né? Em 82% dos casos, os motoristas são sequestrados. Foi o que aconteceu com o pai do Bruno, que também é caminhoneiro. Deram um monte de rajada de tiro no baú tudo, que o caminhão ficou bloqueado. Eles queriam que desbloqueasse, assim, cena de terror. A Polícia Civil investiga a ação de quadrilhas especializadas. Nós atuamos em conjunto com outras forças de segurança e usando todos os meios tecnológicos que a estrutura da Secretaria de Segurança nos oferece hoje. Peritos investigam queda de avião no Pantanal que deixou 4 mortos, entre eles famoso arquiteto chinês. O flagrante do acidente entre um trem e um caminhão no interior do Rio de Janeiro. Senado rejeita a proposta que protegia parlamentares contra processos judiciais. Em Nova York, presidente Lula fala sobre encontro nos bastidores com Donald Trump. Eu fiquei feliz quando ele disse na COP que pintou uma química boa entre nós. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Apenas 3 segundos de distração ao volante podem ser fatais. E um estudo mostra que mesmo que a pessoa desliga o celular durante esse breve intervalo de tempo, já é o suficiente para provocar um acidente grave. O perigo de beber e dirigir é um dos principais alertas de segurança no trânsito. Nos simuladores, nas aulas de direção, é possível passar pela experiência. Você perde seu sentido no que você está fazendo e não é bom, a sensação não é nada boa. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, usar o celular ao volante equivale a dirigir bêbado. Estudos mostram que mesmo depois de desligar o celular, o cérebro continua focado na conversa por até 3 segundos. Parece pouco, mas nesse tempo, a 100 km por hora, o veículo pode percorrer mais de 90 metros. Distância suficiente para provocar um acidente grave. A mensagem tem um pouquinho mais agravante. Além de você pensar na mensagem e pensar no envio dela, você ainda tem que digitar essa mensagem. Então, além do pensar, você ainda perde tempo e tira os seus olhos da direção para poder digitar a mensagem. Um teste realizado no Autódromo de Interlagos mostrou que motoristas que dirigiam a 90 km por hora reduziram para 60 durante conversa no celular.
e quase pararam na pista quando enviavam mensagens de texto. Na prova com cones, a dificuldade em tomar decisões aumenta com a atenção dividida com o telefone. A pesquisa apontou que 70% dos motoristas concordam que direção e celular não combinam, mas só 20% disseram não usar o aparelho ao dirigir. No primeiro semestre, foram quase 960 mil multas pelo uso do celular ao volante no país. A pessoa sempre pega e, achando que está parado no semáforo, pega o celular. Isso dá multa também. Ele tem que estar estacionado. A Thaís sabe que qualquer distração pode mudar tudo. Eu evito mesmo por saber que não é errado e conforme você desvia o seu olhar, é um susto, é uma frenagem que você já faz em cima da hora, então eu prefiro evitar ao máximo. O chefe de uma facção que comanda o tráfico de drogas no sul do país foi preso em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ele estava em busca de alianças para expandir a atuação criminosa para outros estados. A prisão só foi possível por causa da troca de informações entre as forças de segurança do Paraná e do Rio de Janeiro. Renan Monte Fernandes se escondia em um condomínio em Niterói. Ele é apontado como um dos chefes do Cartel do Sul, uma facção criminosa que disputa a rota do tráfico de drogas no sul do Brasil. Com um perfil violento, Renan chegou a ser preso em 2016 no Paraná. Contra ele havia 2 mandados de prisão por homicídio, tráfico e organização criminosa. Segundo as investigações, o Cartel do Sul estaria fazendo alianças com o Comando Vermelho para expandir os negócios do crime. O objetivo seria unir forças para rivalizar com o PCC. Uma das medidas, das estratégias que eles vêm adotando é justamente buscar o fortalecimento deles junto com outras facções menores e também ampliar o poder deles em outros estados da federação. A aliança entre organizações criminosas é um desafio enfrentado pela Polícia do Rio de Janeiro. Em maio, o traficante Celso Luiz Rodrigues, o Celcinho da Vila Vintém, voltou a ser preso por uma pena de 20 anos. Fundador da organização criminosa Amigos dos Amigos, ele havia se unido com traficantes do Comando Vermelho e até milicianos para vender drogas e explorar serviços ilegais na zona oeste da cidade. A Força Aérea Brasileira abriu investigação sobre o acidente que matou 4 pessoas no Pantanal. Entre as vítimas está um famoso arquiteto chinês que visitava o Brasil. Esse vídeo registrou o momento em que o avião de pequeno porte sobrevoava uma fazenda na região de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, minutos antes do acidente. Segundo a polícia, o monomotor chegou a fazer um pouso forçado, mas caiu e explodiu logo em seguida. A bordo do avião estavam os cineastas brasileiros Luiz Fernando Ferraz e Rubens Crispim Júnior e o arquiteto chinês Kong Jianyu. O piloto e dono da aeronave era Marcelo Pereira. O grupo estava hospedado na fazenda para uma gravação sobre o Pantanal. Conheci ontem o professor Yu, que fascinado pelo trabalho dele, que ele tinha feito e, cara, é estranho saber que eles nunca não vão voltar. As coisas dele estão aqui. Os peritos do Instituto Médico Legal daqui de Aquidauana não conseguiram fazer os exames de identificação, porque os corpos estão carbonizados e dependem de testes mais precisos, como de arcada dentária e DNA. Pelas redes sociais, o presidente Lula disse que em tempos de mudança climática, Kong Jianyu virou referência mundial com as cidades esponja. Ele também lamentou as mortes dos cineastas e do piloto. Os corpos das 4 vítimas foram encaminhados para o IML da cidade de Aquidauana. Segundo a polícia, o monomotor Cessna 175 não tinha autorização para o serviço de táxi aéreo e não podia viajar à noite. A Força Aérea informou que investiga as causas do acidente, sem prazo para a conclusão. Vamos saber mais agora sobre as vítimas desse acidente aéreo em Mato Grosso do Sul. Elas estavam na região para produzir um documentário dos cineastas Luiz Ferraz e Rubens Crispim Júnior. O arquiteto chinês Kong Jianyu, um dos urbanistas mais influentes do mundo, participava das gravações. Kong Jianyu idealizou mais de 500 projetos em centenas de cidades. Ele ficou mundialmente conhecido pelo conceito de cidades esponja, modelo de urbanismo criado para absorver o excesso de chuva e, ao mesmo tempo, reservar a água para períodos de estiagem.
Ele traz soluções baseadas na natureza, ou seja, ele falava, né, que nós não devíamos lutar contra as águas, que nós deveríamos interagir com as águas. Kong Jianyu passou a última semana em São Paulo como convidado de destaque aqui na Bienal Internacional de Arquitetura. Ele deu palestras na sexta-feira, citou as enchentes do Rio Grande do Sul e explicou como o conceito de cidades esponja pode ajudar o Brasil a combater as inundações. Foi uma passagem muito rica e de uma troca muito intensa. Uma pessoa muito generosa e que estava aqui para compartilhar o seu conhecimento. Depois do evento, o arquiteto de 62 anos seguiu viagem para o Pantanal. Uma dos locais que ele queria visitar, que ele falava, era o Pantanal, né, em função das características, da permeabilidade, né, que ele tanto trabalhava com as cidades esponjas. Ele entendia que o futuro da arquitetura e do paisagismo e do urbanismo passava muito pela manutenção, né, dos ecossistemas e que o Brasil tinha uma tarefa muito importante para contribuir, né, no século XXI. E como estamos carentes disso. Os meteorologistas fazem um alerta, hein? A primavera vai ser marcada por chuvas intensas na maior parte do país. Um cenário que aumenta a preocupação de mais de 4,5 milhões de brasileiros que vivem nas áreas de risco. As famílias que vivem nesta encosta em Tapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, convivem com medo. Na segunda-feira, depois do temporal que atingiu o estado, um rio de lama invadiu as ruas da comunidade. Uma chuva dessa aí é o tanto de terra que desce. Em janeiro, a chuva já havia provocado estragos. Algumas casas ainda estão danificadas e pode haver novos deslizamentos. Desde o ano passado, pelo menos 7 moradores tiveram que deixar os imóveis. Foi o caso da Dona Maria, que precisou sair às pressas depois do muro ceder. Tanto sacrifício para pagar. E aí, quando eu terminei de pagar a minha casa, eu tive que sair da minha casa. A destruição dessa casa mostra a vulnerabilidade dessa região em dias de chuva forte. Um deslizamento de terra que aconteceu no ano passado deixou a estrutura do imóvel completamente comprometida. Em todo o país, 1.133 municípios estão sob monitoramento por apresentarem áreas instáveis. O Serviço Geológico do Brasil já mapeou quase 18 mil pontos de risco. Mais de 4,5 milhões de brasileiros vivem nessas condições, muitos em locais classificados como de risco muito alto. Na tentativa de poupar vidas, a Defesa Civil promove treinamentos com a população, como este realizado no fim de semana em Osasco, na Grande São Paulo. Muitas vezes próximo à sua residência, uma trinca na sua casa, um muro que ele acaba ficando torto, árvore, poste. Então, todas são situações que dão sinais de uma possibilidade de um movimento de terra. Acontecendo isso, ela tem que entender para onde que ela vai. Então, esse treinamento serve muito para isso. São Paulo hoje registrou apenas chuva fina, um chuvisco, mas uma boa queda de temperatura. A Lidiane Sayuri já está por aqui. Lid, conta qual deve ser a região mais fria do Brasil amanhã. Boa noite. Oi, Mariana. Região sul, viu? Boa noite a você. Edu, boa noite. E uma boa noite a você que está com a gente. Amanhã, a massa de ar polar esfria o sul e o sudeste. Pode gear na campanha gaúcha. Em Porto Alegre, dia ensolarado, com máxima de 20 graus. Em São Paulo, dia nublado e chuvoso, com 16 graus. No Recife, pancadas moderadas e isoladas entre a manhã e a tarde. Faz até 31 graus. Hoje, a maior quantidade de água caiu sobre Goiás e o Amazonas. As imagens de satélite mostram nuvens atravessando o país. Amanhã, a frente fria chega ao sul da Bahia e aumenta a chuva no Espírito Santo e no litoral baiano. Do Paraná ao Rio de Janeiro, ventos do mar mantêm a chuva persistente. Tem alerta de ressaca entre Ilhabela, em São Paulo, e São João da Barra, no Rio de Janeiro, com ondas de até 2,5 metros. Temporais podem ocorrer no Acre, Rondônia e Amazonas. A circulação de ventos forma chuva forte em Mato Grosso. Tarde de quinta-feira em Curitiba com 14 graus. Em Belo Horizonte faz 23, 35 em Cuiabá, 33 em Manaus e até
28 em Maceió. Tempo Delivery. O Edilson é de Manhuaçu, Minas Gerais. Boa noite, Edilson. Entre quinta e a madrugada de sexta tem chance de chuva. As máximas ficam entre 20 e 22 graus. No sábado, sol entre nuvens com 24 graus. A Gracieuza é de Goianira, Goiás. Oi, Gracieuza. Os próximos dias terão tempo firme e sol. Máximas entre os 28 e os 30 graus. Apareça por aqui também. Envie sua participação pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lid. O super tufão Hagasa atingiu o sul da China depois de passar por Taiwan com ventos fortes e chuvas intensas. 17 pessoas morreram. Em Hong Kong, a enxurrada invadiu o saguão de um hotel e arrastou um funcionário. Apesar do susto, ninguém se feriu. Em Taiwan, mais de 50 pessoas estão desaparecidas depois que uma represa transbordou. Uma ponte também foi destruída. Em alguns pontos, a água atingiu o segundo andar das residências. O super tufão Hagasa é até agora o ciclone tropical mais forte do ano. Ainda hoje, as imagens de um acidente impressionante entre um trem e um caminhão. Foi no Rio de Janeiro. E a seguir, o Fluminense é eliminado da Copa Sul-Americana. Renato Gaúcho pede demissão. O dólar acumula queda de mais de 14% frente ao real este ano. Hoje, a moeda americana registrou uma leve alta. Foi vendida a R$ 5,32. Para importadores de alimentos e bebidas, o dólar mais barato chega em boa hora. Quando as empresas encomendaram produtos para o fim do ano, a moeda americana valia mais. E agora, no momento de pagar, em reais, vão ficar mais baratos. Então, ele estando mais acessível, com certeza, o consumidor tem chance de consumi-lo mais. No ano passado, a cotação do dólar atingiu um recorde. Chegou a R$ 6,27 em 18 de dezembro. Este ano mantém uma trajetória de queda. Hoje fechou a R$ 5,32. O dólar mais em conta pode deixar mais baratos produtos como azeite, bacalhau, salmão e frutas importadas. O alívio no câmbio também reduz o custo de muitos produtos feitos aqui no Brasil, mas com matéria-prima importada ou com preço cotado em dólar no mercado internacional. A farinha usada em pães, macarrão e biscoitos é um exemplo. Existem ainda setores que, ao longo da cadeia de produção, precisam de insumos trazidos de fora do país, como a indústria de carnes. Depende de importações, fertilizantes para a produção de grãos, vacinas, defensivos. Toda essa cadeia é beneficiada com a queda do dólar. O professor não vê no curto prazo uma tendência do dólar voltar a disparar. O real está se valorizando, está conseguindo atrair investimentos. E ao atrair investimentos para o mercado brasileiro, o investidor estrangeiro troca dólar por real, apostando num preço futuro sem muita margem de erro. Para quem anda por esses corredores, com preço melhor, dá para encher mais o carrinho. Para quem depende do seu custo de vida, melhor dos mundos, que o dólar realmente é baixo. O pessoal que tem um salário um pouco mais modesto, que possa comprar alimentos melhores, que possa ter uma mesa melhor. No domingo tem Brasileirão na Record, jogaço. Corinthians do técnico Dorival Júnior vai enfrentar o Flamengo do Felipe Luiz. O Clássico Nacional vai ter transmissão da Record, R7 e Record Plus, a partir das 8 da noite. Mariana, Edu. Obrigada, Paloma. Veja a seguir, em votação unânime, o Senado rejeita a proposta que protegia os parlamentares contra processos judiciais. E também, Lula diz que ficou surpreso com a reação de Donald Trump e que pretende acabar com o mal-estar. Um criminoso foi baleado ao tentar assaltar 3 delegados na zona oeste de São Paulo.
Ele está foragido. E outras 4 pessoas, Mariana, suspeitas de participar da execução do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes, também são procuradas. Investigadores do Departamento de Homicídios analisam as pistas do assassinato de Rui Ferraz Fontes. Até agora, 4 pessoas estão presas. Daesli Pires, detida por transportar um dos fuzis usados no ataque. Luiz Batista, conhecido como Fofão, por ter ajudado na fuga de um dos atiradores. William Marques, o dono da casa usada pelos criminosos em Praia Grande. Em depoimento, ele negou participar do crime e disse que alugou o imóvel, mas que não tem o comprovante. E Rafael Simões, apelidado de Jaguar, que, segundo a polícia, é um dos atiradores. A defesa nega o envolvimento dele no crime. Essa prova da polícia, né, que lastreou a determinação da prisão temporária, foi muito fraca ao ver da defesa. A defesa de Rafael se baseia nas câmeras de segurança e neste documento, a folha de ponto da empresa em que ele trabalha em Santos. Com esses elementos, os advogados vão entrar na justiça para tentar revogar a prisão. Pela folha de ponto, Rafael saiu do trabalho às 5 da tarde. O registro também é feito com identificação facial. Ao sair do trabalho, foi buscar a filha na escola. Segundo a defesa, ele não teria tempo de se deslocar até Praia Grande. O crime ocorreu às 6h16, a 34 quilômetros de onde ele estava. No entanto, às 17h30, às 17h45, Rafael estava em Santos pegando a sua filha. 4 pessoas ainda estão foragidas. A polícia espera o resultado de perícias nas armas e nas 2 casas que teriam sido usadas pelos criminosos. Na zona oeste da capital, um criminoso foi baleado ao tentar assaltar 3 delegados em frente à sede do departamento que cuida das delegacias da região metropolitana. Segundo testemunhas, o criminoso estava numa moto e chegou apontando a arma para o delegado Luiz Carlos do Carmo, diretor do Demacro. Ele reagiu e o assaltante fugiu ferido. A hipótese mais provável é uma tentativa de assalto comum mesmo, em que ele escolheu o alvo errado, como já foi mencionado. Novas investigações complicam a situação da delegada, que é mulher do acusado de matar um gari mês passado em Belo Horizonte. Ela teria feito consultas sobre a placa do carro usado pelo marido, logo depois do crime. O inquérito da Corregedoria da Polícia Civil confirmou que a delegada Ana Paula Balbino consultou o sistema policial para saber do possível envolvimento de René Júnior na morte do gari Laudemir de Souza. Foram 29 buscas feitas pelo celular no dia do crime, entre 10 da manhã e 1h20 da tarde. Ela sabia que tinha o que estava acontecendo e não tomou nenhuma providência na sua função como profissional da segurança pública. Segundo as investigações, o empresário usou a arma de Ana Paula para matar o gari. René se tornou réu por homicídio qualificado, porte ilegal de arma, ameaça e fraude processual. A pedido do Ministério Público, Ana Paula vai responder por emprestar a arma ao companheiro e por prevaricação, já que estaria sabendo do crime, mas não avisou a polícia nem deu voz de prisão a ele. A defesa da delegada disse que não vai se manifestar. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 1.200.000 das contas do casal, mas apenas R$ 587 foram encontrados. O objetivo é garantir recursos para uma eventual indenização à família. Ontem, a Justiça autorizou mais um bloqueio, desta vez de R$ 200.000. Eu fiquei muito feliz com esse resultado, com esse bloqueio que teve. Esse dinheiro vai ter que aparecer. Se não apareceu hoje, vai aparecer amanhã, vai aparecer. Um caminhão foi atingido por um trem quando tentava atravessar uma linha férrea em Vassouras, no Rio de Janeiro. O caminhão tenta cruzar os trilhos. O trem chega a buzinar antes de atingir em cheio a carreta. O corpo de bombeiros foi chamado e socorreu as 2 pessoas que estavam no caminhão. Apesar do forte impacto, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves. O presidente Lula encerrou a viagem aos Estados Unidos e contou detalhes daquele rápido encontro com o presidente americano Donald Trump na sede da ONU. Aos jornalistas, Lula disse que ficou surpreso com a reação do presidente americano. Aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu.
E eu fiquei feliz quando ele disse na COP que pintou uma química boa entre nós. Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, eu acho que é muito importante essa relação e eu torço para que dê certo, porque Brasil e Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente. Nós temos muitos interesses empresariais, nós temos muitos interesses industriais, nós temos muitos interesses tecnológicos e científicos. A ONU divulgou hoje uma foto em que o presidente dos Estados Unidos assiste ao discurso de Lula. O presidente brasileiro acredita que Donald Trump esteja mal informado sobre o Brasil e prometeu mudar isso. Eu acho que ele tem informações equivocadas sobre o Brasil. E eu quero colocar para ele claramente, sabe, de acordo com os interesses dele querer saber, eu vou falar. Durante a coletiva aqui em Nova York, Lula disse que está otimista e não descartou uma reunião presencial com Donald Trump. O presidente ainda revelou que diplomatas vão começar a organizar o encontro o mais rápido possível. A prioridade é melhorar a relação entre os dois países. Vamos ver agora como vai desenvolver essa reunião com o presidente Trump e com o Lula. Mas como o presidente Trump falou ontem, ele está aberto a dialogar com o Lula. Mais cedo, Lula se encontrou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e reafirmou apoio a um cessar-fogo. Lula ainda participou de uma reunião sobre democracia e o combate ao extremismo e esteve num encontro com o presidente da ONU, Antônio Guterres, que discutiu as metas ambientais dos países. E em discurso nas Nações Unidas, o presidente da Ucrânia pediu ajuda às potências mundiais e alertou para novos ataques russos. Volodymyr Zelensky disse que a proposta do mundo não é suficiente para parar a guerra na Ucrânia. Ninguém, além de nós mesmos, pode garantir a segurança, disse ele. Guarantee security. O ucraniano acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de tentar expandir a guerra. Drones russos já sobrevoam a Europa, alertou. O discurso de Zelensky aconteceu depois do encontro com o presidente americano, Donald Trump, que agora disse que a Ucrânia pode recuperar território. Já o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, se reuniu com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e disse que os aliados ucranianos prolongam a guerra. O presidente da Argentina também discursou hoje. Javier Milei elogiou a atuação do governo americano para a reestruturação do comércio internacional. Nesta Assembleia, muitos países também definiram propostas de combate à crise climática para levar a COP30, que será realizada no Brasil. A China, país mais poluidor do mundo, anunciou que vai reduzir as emissões de gases de efeito estufa entre 7% e 10% até 2035. Líderes do Oriente Médio também discursaram, entre eles o presidente do Irã. Pressionado por Estados Unidos e Europa para encerrar o programa nuclear, Massoud Pezeshkian afirmou que o país não está fabricando armas nucleares. O presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, que tenta recuperar o país depois do regime de Bashar al-Assad, foi o primeiro líder sírio a falar na ONU desde 1967. Por aqui, o Senado da República arquivou hoje a proposta da Câmara que protegia parlamentares contra ações da Justiça. Decisões na direção contrária da Câmara. Cristina Lemos, boa noite. Isso mesmo, Edu, completamente oposta. Boa noite para você, boa noite, Mariana. Essa proposta que tinha sido aprovada com ampla maioria na Câmara há apenas 8 dias. E, por causa disso, a proposta previa a abertura de processo contra deputados e senadores somente com autorização dos próprios parlamentares. Ela foi rejeitada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e, nesse caso, segue direto para arquivo, como acaba de fazer há poucos instantes o presidente Davi Alcolumbre. A reação do Senado veio cerca de uma semana depois que o texto da proposta de emenda à Constituição foi aprovado na Câmara. O relatório do senador Alessandro Vieira defendeu a rejeição completa da PEC. O objetivo real da PEC da blindagem é proteger autores de crimes graves, como corrupção,
lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de entorpecentes e infiltração cada vez mais na atividade de milícias e facções no nosso país. Um dos argumentos pela aprovação da proposta era a necessidade de proteger os parlamentares contra interferências do Supremo Tribunal Federal. E como nós só vemos parlamentares, por suas opiniões, palavras e votos, sendo perseguidos, é que chegou-se ao ponto de se buscar um remédio constitucional. A rejeição na Comissão de Constituição e Justiça foi por 26 votos a 0. Tendo em vista que a Comissão de Constituição e Justiça, no dia de hoje, de forma unânime, aprovou o parecer da lavra do senador Alessandro Vieira, esta presidência, com amparo regimental claríssimo, determina o seu arquivamento sem deliberação de plenário. Aqui na Câmara segue em discussão a proposta de redução das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Mas não existe consenso sobre o tema e nem apoio suficiente para a aprovação de uma anistia ampla e restrita como defende a oposição. Diante disso, a votação do texto que ficou para a semana que vem, na verdade, tem grande possibilidade de não ser realizada ou do projeto ser derrotado no plenário. Em mais uma rodada de conversas com vários partidos, o relator do projeto ouviu da base governista que o PT é contrário à redução das penas. E essa era uma posição que eu já esperava, portanto está dentro da minha contabilidade aqui a posição do PT. Esses votos vão ter que ser contados lá dentro do plenário. E o Senado avançou num texto alternativo para garantir a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. A Comissão de Assuntos Econômicos da Casa aprovou um projeto bem parecido com aquele que foi enviado à Câmara pelo governo e que tem votação prevista para a próxima quarta-feira. A proposta do Senado foi aprovada por unanimidade. O texto pode seguir direto para a Câmara dos Deputados se nenhum senador apresentar recurso. Assim como o projeto que tramita na Câmara, este também prevê a isenção para quem ganha até R$ 5.000. O texto propõe um desconto regressivo para quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350 por mês, chegando até 27,5%. E uma compensação fiscal com o aumento do imposto para quem recebe mais de R$ 50.000 por mês. Hoje é isento do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos por mês. E também no Senado foi aprovada a retirada do teto de gastos dos 30 bilhões de reais de ajuda às empresas afetadas pelo tarifaço americano às exportações brasileiras. A proposta foi aprovada por 64 votos, sem nenhum voto contrário. A Câmara ainda precisa analisar o texto. A deputada Carla Zambelli prestou depoimento hoje à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados por videoconferência. Zambelli negou à CCJ ter contratado um hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça em 2023. Walter Delgado disse o tempo todo que eu teria pago R$40.000 a ele. Dentro do processo e do relatório da Polícia Federal, está muito claro que eu não paguei dinheiro nenhum para ele. Zambelli foi ouvida no processo que pede a cassação do mandato e aguarda decisão sobre um pedido de extradição para o Brasil. Você vai ver a seguir: um paciente que aguardava na fila de transplantes recebe o órgão que seria destinado para uma outra pessoa. E também a investigação que mostra como as quadrilhas escondem os lucros com o tráfico internacional de drogas. Um dos investigados é suspeito de lavar dinheiro num restaurante e num clube num bairro de alto padrão de São Paulo. O FBI, a Polícia Federal Americana, investiga um ataque a tiros em um escritório de imigração e alfândega no Texas. Um homem atirou contra 3 pessoas que estavam detidas no local. Uma morreu e outras 2 estão gravemente feridas. O suspeito foi encontrado morto num prédio vizinho. Ele teria cometido suicídio. A Itália aprovou uma lei pioneira para regulamentar o uso da inteligência artificial. Essa legislação prevê prisão para quem divulgar conteúdo falso e estabelece limites para o uso da tecnologia por crianças e adolescentes. Difundir ou manipular conteúdo ilegal gerado por inteligência artificial passa a ser crime. A lei também pune quem causar danos a outras pessoas com vídeos ou imagens falsas. O acesso de crianças à tecnologia foi restringido,
Menores de 14 anos só poderão usar ferramentas de IA com consentimento dos pais. A legislação ainda estabelece regras para o uso de textos e dados produzidos por inteligência artificial. Só será permitido se o conteúdo não for protegido por direitos autorais. A nova legislação italiana, aprovada no parlamento, prevê penas de 1 a 5 anos de prisão para quem divulgar imagens falsas que causem danos a outras pessoas. As punições serão ainda mais rigorosas quando a tecnologia for usada para praticar crimes, como fraude ou roubo de identidade. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni quer garantir o uso da inteligência artificial com segurança e proteção à privacidade. Ela mesma já foi vítima de vídeos falsos com conteúdo pornográfico divulgados na internet. Em Natal, um paciente que aguardava um rim na fila de transplantes recebeu o órgão que seria destinado para uma outra pessoa. O paciente teve rejeição, foi parar na UTI. Os pacientes estavam na fila de espera por um transplante de rim. Eles têm nomes parecidos que não foram divulgados. Essa semelhança pode ter provocado erro, como explica a coordenadora de transplantes do estado. A gente envia essa lista para os centros transplantadores. E são os centros transplantadores quem convocam o paciente. A central de transplantes, ela nem insere ninguém em lista, nem convoca paciente. Segundo a Central de Transplantes do Rio Grande do Norte, o paciente que recebeu o rim teve complicações após a cirurgia. Isso porque o órgão não tinha compatibilidade com o tipo de sangue dele. O rim precisou ser retirado e não pôde ser reutilizado pelo paciente correto. Em nota, o hospital afirmou que é referência em transplantes de rim e córnea há quase 30 anos e que abriu uma investigação com prazo de até 60 dias para apurar a responsabilidade do caso. A unidade também informou que acompanha o quadro clínico do paciente. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte comunicou o caso ao governo federal e à Anvisa. O paciente que deveria receber o rim continua na fila de espera. O outro paciente que recebeu o órgão errado voltou para a lista de transplante. Foi enterrado hoje o corpo da adolescente que morreu durante o temporal em Goiânia. E uma criança de 7 anos quase se afogou na enchente. Foi salva por um mecânico. Familiares se despediram de Nathalie Rodrigues do Nascimento. Ela morreu eletrocutada durante a tempestade de ontem, em Goiânia. Era uma menina de ouro, só estudo, trabalhando e fazendo curso com 17 anos. Segundo testemunhas, a adolescente tinha saído do trabalho quando pisou em uma poça d'água, que estava em contato com um fio de alta tensão. A chuva provocou estragos em várias regiões da capital goiana. Na principal avenida da cidade, um muro cedeu com a água acumulada. Meu Deus! O Wilton ficou ilhado na enchente e se protegeu em cima da caminhonete dele. Nunca mais vou passar. Serviu de lição. 32 árvores caíram. Uma delas em cima de uma van com pacientes de um hospital. Meu Deus, misericórdia! Em algumas regiões de Goiânia, em 1h30 de tempestade, choveu cerca de 80 milímetros. Segundo o Serviço de Meteorologia do Estado, o volume é maior do que o esperado para o mês inteiro de setembro. Nesta rua, uma garota chegou a ser levada pela enxurrada e foi resgatada por um homem. Em outro local, a força da água arrastou uma mãe e 2 filhos. O mais novo, de 7 anos, ficou preso embaixo de um carro e foi salvo por Tiago, quando estava quase se afogando. Deus me ajudou bastante ali para me manter a calma, para estar prestando os primeiros socorros, né, para estar reanimando ele lá. Graças a Deus deu tudo certo. Amém. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo em tempo real? Então baixe agora o aplicativo R7 e ative ali as notificações. Assim, as principais notícias chegam primeiro no seu celular. É rápido, é gratuito e você não perde nada. Agora, um caso de irresponsabilidade e desrespeito à lei, né? 3 pessoas morreram, entre elas um bebê de apenas 7 meses, depois que o barco em que elas viajavam foi atingido por uma moto aquática, pilotada em alta velocidade por um empresário.
A Marinha e a Polícia Civil investigam esse acidente que ocorreu durante a noite. Aliás, quando motos aquáticas nem poderiam circular. Equipes da Polícia Civil já fizeram perícia na moto aquática e na lancha. O acidente aconteceu sábado à noite no Rio Negro, em um trecho próximo à região do Lago do Acajatuba. Um casal, um bebê e o piloto do barco viajavam no escuro quando foram atingidos pela moto aquática. Marcileia Silva Lima, de 37 anos, o filho John, de 7 meses, e o piloto Pedro Batista, de 42 anos, morreram na colisão. O marido de Marcileia sobreviveu e teve ferimentos no rosto, no braço e nas costas, mas já saiu do hospital. O empresário que estava na moto aquática passou por cirurgia. Ele segue internado. A Polícia Civil do Amazonas disse que o sobrevivente da lancha já prestou depoimento e que o homem que pilotava a moto aquática ainda será ouvido. A Marinha informou que as investigações sobre as causas do acidente estão em andamento e que o inquérito tem prazo de até 90 dias para ser concluído. No velório, familiares se emocionaram ao falar do acidente. Eu quero justiça pelo meu irmão, pela minha mãe. Ele era sorridente, ele só tinha 7 meses. Em nota, a família do empresário Robson Tiradentes disse que a moto aquática que ele pilotava apresentou um problema mecânico, que no momento do choque a lancha estava sem iluminação e que espera que a perícia possa ajudar a esclarecer os fatos. Vou reforçar uma informação que é importante. Segundo a Marinha do Brasil, a condução de motos aquáticas é permitida apenas durante o dia, em condições de boa visibilidade. O Jornal da Record vai acompanhar as investigações desse caso. Uma quadrilha invadiu um prédio residencial e fez um arrastão hoje de manhã em Ribeirão Preto, interior paulista. Alguns moradores foram feitos reféns e obrigados a fazer transferências bancárias para os criminosos. O grupo fugiu com joias e outros pertences das vítimas. Ninguém foi preso. A Polícia Federal apreendeu 21 quilos de êxtase e pacotes com sementes de maconha no aeroporto do Galeão, no Rio. A droga era transportada por um passageiro que ia para Salvador. Ele foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de drogas. A Justiça Federal determinou o retorno de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins, ao sistema prisional do Rio. Atualmente, ele cumpre pena no Presídio Federal no Paraná. A medida foi tomada para que ele participe de forma presencial das audiências em outubro. Glaidson responde por crimes contra o sistema financeiro e organização criminosa. A Polícia Federal prendeu um dos maiores traficantes de drogas do país, que contava com o apoio do PCC para enviar cocaína para a Europa. De acordo com as investigações, esse criminoso mantinha uma rede de negócios de luxo para lavar o dinheiro do crime organizado. Da produção de cocaína na Colômbia e na Bolívia até a chegada da droga na Europa, a quadrilha investigada pela Polícia Federal tinha um chefe, Fernando Cavalcante Ribeiro, conhecido como Pato Donald. Ele é um dos 12 suspeitos presos ontem na operação realizada em São Paulo e em outros 4 estados. De acordo com as investigações, Fernando Ribeiro mantinha conexões com o PCC e com a máfia albanesa para viabilizar o tráfico internacional de cocaína. Ele contava ainda com o apoio de Alexandre Constantino Furtado, o Teta, presidente da Escola de Samba Império da Casa Verde e vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, também preso na operação. O cerco à quadrilha começou em 2021, quando 458 quilos de cocaína foram apreendidos no porto de Vila do Conde, no Pará. A droga, escondida numa carga de quartzo, tinha a Holanda como destino. Segundo a investigação da Polícia Federal, o traficante investiu uma série de negócios para lavar dinheiro do envio de drogas para o exterior. Entre esses negócios, há um clube de beach tênis e um restaurante de luxo num dos bairros mais caros de São Paulo. Os empreendimentos eram registrados em nomes de laranjas. Além disso, Fernando Ribeiro também seria dono de uma empresa de iluminação, responsável por eventos grandiosos, e de uma empresa de saneamento. A defesa de Fernando negou qualquer envolvimento dele com o PCC. Para essa advogada criminalista, as quadrilhas investem principalmente em empresas de prestação de serviços.
Eles têm preferência por empresas que prestam serviço, justamente porque não há como rastrear, não há materialidade, o que dificulta também o rastreamento e acaba facilitando aí a conduta dos criminosos. A defesa de Alexandre Furtado também afirmou que os negócios do empresário estão dentro da lei e que a inocência dele vai ser provada durante o processo. Veterinários fizeram uma avaliação médica completa no maior primata do Zoológico de Londres. Kiburi, um gorila de 177 quilos, está em tratamento para problemas gastrointestinais. O animal passou por uma tomografia e um exame cardiológico. Os resultados mostraram que não há motivo para se preocupar. Kiburi já retornou ao zoológico e os veterinários vão continuar acompanhando a saúde do gorila. A gente fica por aqui. À 00:30 tem mais Jornal da Record. As reportagens dessa edição você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Lembrando que a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a série A Vida de Jó e logo depois de Reis tem a prova do fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Não perca. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.